Olá, está começando mais um programa Vamos Falar de Amor no podcast, o novo podcast. Estou aqui agora com a psicóloga Alane Cabral, que é formada na Universidade Federal de Jataí, UFJ. Está cursando agora pós-graduação em atendimento psicossocial a vítimas de violência na Universidade de São Carlos, UFSCar. Ela trabalha na Casa da Mulher Brasileira, com atendimento de mulheres que sofreram violência doméstica. E durante a sua graduação, ela trabalhou com questões de gênero, raça e institucionalização da loucura. Antes de tudo, você se apresentar para o programa e tudo mais, vou fazer a primeira pergunta já, que é a seguinte. Após acompanhar tantas mulheres que viveram relacionamentos violentos, como é possível reconstruir a capacidade de confiar em um novo parceiro? Me chamo Alane, eu tenho 27 anos, formei em psicologia tem 2 anos pela UFJ, como o Carlton falou. Atualmente estou quase finalizando a minha pós-graduação na UFSCar e eu estou trabalhando aqui no centro tem quase 2 anos. Eu comecei quando inaugurou, em 2024, em março, e agora, ano que vem, completa os 2 anos. Durante o meu trabalho aqui, a gente tem contato com diversas mulheres, né? Diferentes classes sociais, diferentes níveis de escolaridade, a gente vai percebendo o quanto a violência ela abarca todas as mulheres e não um determinado grupo específico, como algumas pessoas pensam. Tentando responder a sua pergunta, que é uma pergunta complexa, né? Mas eu acho que a confiança, ela não volta de um dia para o outro, né? Não tem como a gente voltar a confiar que os relacionamentos vão dar certo. Então, é preciso que a gente tenha novas experiências, que a gente comece a conhecer pessoas que se importam com a gente, que respeitam o que a gente sente e que também vão cumprir o que elas estão dizendo, porque às vezes no relacionamento a gente tem acordos, certo? E aí a gente fala, ai, fulano, não vou mais fazer isso que te deixa mal. Aí passa um dia, eu volto a fazer aquilo de novo. Então, assim, é muito difícil a gente confiar de novo quando a pessoa continua fazendo as mesmas coisas. E às vezes a gente muda de relacionamento, mas as pessoas continuam com as mesmas atitudes. E eu acredito que isso também aconteça porque a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, que dificulta com que a gente entenda o que é um amor saudável e não saudável. Então, você falou sobre questões de acordos, né? Então, falando sobre acordos, quando a mulher vai procurar um relacionamento, quais sinais verdes são comportamentos saudáveis desses acordos que as mulheres devem observar em um relacionamento, depois de terem normalizado a violência? Então, eu acho que os sinais verdes, os sinais saudáveis, são fáceis da gente ver quando tá do lado de fora, né, da relação, mas quando a gente tá dentro da relação, que a gente convive diariamente com aquela pessoa, eu penso que seja difícil identificar, mas tem algumas coisas que para mim são muito importantes dentro de uma relação e que eu sempre tento conversar com as mulheres sobre isso. Então, é quando a pessoa consegue ser ouvida sem ser interrompida, quando o outro respeita o que ela tá dizendo, quando a outra pessoa pode dizer não e o outro não fica irritado. Então, eu posso ser eu mesma, sabe? Então, o sinal verde é: posso dividir as responsabilidades, eu posso não sentir aquela pressão de chegar no final do dia e falar, fulano, hoje eu não tô afim de conversar, posso ficar no meu canto? De boa, de boa. Então, assim, é respeitar o seu espaço, é não te pressionar a fazer o que você não quer. É falar, não, fulana, vai sair com as suas amigas, vai se divertir, eu respeito o que você tá fazendo, eu entendo o que você tá falando. É difícil? É, mas às vezes a gente precisa aprender a dialogar para aprender a viver melhor. Não sei. Então, tem que ser observado mesmo essas questões dentro de um relacionamento, eu acho super importante. Mas, pensando bem, é, que a importância do autocuidado e tudo mais que a mulher deve ter, o que é mais importante que você acha? Primeiramente, a mulher fazer uma construção, o autocuidado ou a capacidade de se relacionar? Então, eu acho que a autoestima e a capacidade de se relacionar, elas caminham juntas, lado a lado. Eu acho que não tem como falar que uma vai vir primeiro e a outra depois. Então, a autoestima, para a gente fortalecer, a gente vai ter que fazer escolhas diferentes. Então, se a gente estava num relacionamento que a gente não se posicionava, a gente vai ter que começar a se posicionar para viver uma relação mais saudável. E conforme a relação vai se tornando respeitosa, a gente vai vivenciando coisas saudáveis, a gente começa a construir a nossa própria confiança na relação. Porque você concorda que a gente não nasce confiando em ninguém, né? É uma questão de aprendizagem. A gente vai aprendendo a confiar. E numa relação é a mesma coisa. A gente aprende a confiar na pessoa conforme as suas atitudes. Então, assim, ao meu ver, não tem uma ordem. Elas vão andar junto, lado a lado, e as duas são importantes na mesma medida para a pessoa ficar bem dentro de um relacionamento. Faz sentido?
Então, além de buscar a confiança em si mesmo para se construir um novo relacionamento depois de sofrer uma violência doméstica, é, que ferramentas práticas dentro de um relacionamento de comunicação o casal pode usar para evitar que os conflitos escalem para a violência? Muito sobre dialogar, né? Sobre conversar, mas eu acredito que isso seja uma das principais ferramentas de qualquer relacionamento saudável. Então, com relação à comunicação, que agora é uma pergunta específica sobre, né? Eu acho que um dos pontos seria a gente parar. Sabe quando a gente para, respira, tenta ouvir o que o outro quer dizer e realmente compreender o que o outro está dizendo e não assim, ai, fulano falou isso, eu acho que é aquilo. Não, porque às vezes a comunicação ela falha. Querendo ou não, a gente vai falar de uma forma, nem sempre o outro vai entender. Então, eu acredito que é importante ter esses acordos, sabe? Para evitar conflito. Tô irritado? Não conversa agora. Tenta esperar, acalma. E quando voltar, conversa e fala: Ó, fulano, eu me senti assim, eu não gostei quando você faz tal coisa, eu me sinto humilhada, eu não me sinto valorizada. E não falar, nossa, você tá fazendo isso e isso. Porque quando a gente é muito impositivo, quando a gente impõe a nossa vontade ou que a gente acusa o outro, você concorda que a pessoa fica na retaguarda, né? Ela acaba que ela vai te atacar. Então é importante a gente ter cuidado com a comunicação. Homens e mulheres, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar. A gente não pode acusar o outro quando a gente está tentando conversar e ter uma relação. E eu falo qualquer relação, seja namorado, namorada, seja entre amigos, seja entre familiares. A gente precisa saber conversar, saber esperar o momento certo de falar também. Não dá pra gente falar as coisas quando tá com raiva, quando tá ansioso. Então, eu acho que ir aprendendo a conversar, ir aprendendo a respeitar o tempo do outro, entender o que o outro está falando, é muito importante. Tudo é diálogo. O diálogo sempre é algo fundamental dentro de uma relação. Mas, como nas questões dos limites, como estabelecer limites saudáveis desde o início do relacionamento, especialmente para quem vivenciou violação de limites no passado? Vou dar um exemplo meu e depois a gente pode pensar em responder. Eu tô no relacionamento já tem 3 anos e pouco, vai fazer quase 4 anos. E tem coisas que eu não gosto e coisas que ela não gosta. É uma mulher. Quando a gente começou a namorar, ela colocou um limite do tipo, só vou me relacionar com você se você se assumir para sua família. Foi um limite dela. Ela já tinha passado por outros relacionamentos em que ela não tinha sido assumida e isso fazia com que ela se sentisse mal. Então, para ela entrar numa nova relação, ela entendeu que um dos limites dela para estar de novo namorando, conhecendo outra pessoa, seria ser assumida para a família. Então, quando a gente começou a namorar, eu contei para minha família, contei para todo mundo, e assim, ela começou a fazer parte da minha família. Hoje em dia o pessoal gosta mais dela do que de mim, mas eu acho que é isso, é a gente entender o que que a gente gosta, o que que deixa a gente confortável e desconfortável. Então, de novo, entra o diálogo, querendo ou não. Então, às vezes a gente tem que entender o nosso próprio limite. Tem coisas que vão deixar a gente mal, tanto em relações com amizades, quanto com familiares, quanto num relacionamento amoroso. Mas a gente tem que falar o que que é o meu limite. Por exemplo, eu não gosto de abraço toda hora. Meu amigo Júlio, ele adora abraçar, mas eu não gosto. E aí é um limite pra mim. Eu consigo falar pra ele, por favor, não me abraça. Então, é a gente entender a barreira do outro. Tem gente que, olha, esse espaço aqui é a barreira do outro, eu tenho que respeitar. Então, mesmo que a pessoa tenha passado por relacionamentos saudáveis em que ela não foi respeitada, quando ela tem acesso a serviços de qualidade, quando ela é respeitada, atendida, ter uma escuta humanizada, ela começa a entender seus próprios limites e consegue falar para o outro o que, que faz bem para ela ou não, mas ela tem que entender o que, que é bom para ela ou não. Então ela tem que se conhecer, né? É um processo de autoconhecimento, eu acredito. Então, mudando um pouco o assunto sobre a questão do diálogo e limites e tudo mais, o que é vigilância excessiva versus cuidado genuíno em relacionamento pós-trauma? Mas, Carlton, a sua dúvida é no sentido assim, da mulher se sentir vigiada ou do homem vigiar? Qual que é a sua dúvida, mais ou menos, nesse sentido? A minha dúvida é mais a questão dos dois. Igual, como que existe uma vigilância excessiva que não é saudável e Uhum. como um cuidado genuíno. Igual, você comeu hoje? Você está bem? Tal? Como foi seu dia? Eu acho que essas perguntas de como foi seu dia, tá tudo bem, são perguntas de cuidado, mas o cuidado ele vai muito mais além só de uma pergunta, né? É quando o Uhum. outro não se sente intimidado, é quando o outro não fica tenso, porque você concorda comigo que a vigilância é aquela parte de onde você tá, com quem que você tá, por que que você saiu, traz aquela tensão. A mulher fica tensa, se sentindo mal o tempo todo, porque ela não sabe se ela pode fazer tal coisa ou não, porque
o companheiro ou a companheira quer vigiá-la Com constantemente. quem você está conversando? Se olha o celular constantemente, seus seguidos no Instagram. Uhum, não, se você tem amigo homem, às vezes a pessoa não gosta, se você tem amiga mulher, fala que tá influenciando o relacionamento, então assim, essa vigilância constante não é saudável, né? Mas você querer saber como que a pessoa tá, e ela fala, não, não tô bem, mas quero ficar sozinha, e você respeitar, isso é um cuidado amoroso, isso é você mostrar que se importa com o outro, sabe? É, trazendo meu relacionamento de novo, tem dias que a minha namorada não tá bem, e ela fala, ah, eu prefiro ficar sozinha, depois a gente se encontra, tá tudo bem? Pra mim tá tudo bem, eu vou fazer outras coisas, ela vai fazer outras coisas. E quando ela sai, ela também me avisa, mas ela não me avisa porque eu fico vigiando ela. É por respeito, ó, vou sair com meus amigos e a gente vai beber. Eu, beleza, pode ir. Quando eu vou sair é a mesma coisa, sabe? Tem aquela confiança, mas a gente nunca deixa de se Aquele preocupar. respeito mútuo para solidão, para diferenças É, pra fazer coisas sozinhas. sozinhas, que é importante. Atividade física, por exemplo, eu amo CrossFit, aprendi com a minha namorada, mas ela teve que parar por conta da faculdade. Ela foi pra faculdade e eu continuei no meu CrossFit. Eu não paro no meu CrossFit de jeito nenhum, mas é importante a gente ter esses espaços também, né? Eu acho que o controle também, por parte da mulher, quando ela tá naquela sensação de que vai controlar o outro, também tem a ver com as experiências dela do passado, né? Com relações ruins que ela teve e ela achava que o amor era vigiar, era ter ciúmes, era ficar assim, me dá satisfação, me manda sua localização. Eu acho que tudo isso também acaba influenciando. Com que mulheres que já sofreram violência doméstica, elas pedirem revogação e quererem voltar com os agressores. É, com um sentimento de saudade e querer reconciliar, né? Como lidar com essa ambivalência entre o alívio pela separação e a dor da perda? Eu acho que essa pergunta ela é muito complexa, Carlton, porque ela envolve diferentes fatores. Às vezes a mulher volta não só pela saudade, porque saudade todo mundo tem, você concorda? Quando a gente está numa relação, mesmo que ela tenha momentos ruins, quando teve aquele momento de amor, mesmo que ele. Às vezes o amor é, por exemplo, colocado aqui, mas aí você não sabe quando ele vai ser colocado de novo, você vai sentir saudade dele, mas às vezes as mulheres elas pedem para revogar a medida, ao meu ver, não só pela saudade, às vezes elas dependem dele financeiramente. Tem a questão dos filhos, tem a questão de ameaça dela, assim, não falo nem que só os filhos sentirem saudade, mas ele ameaçar ela, ó, oh, se você não for minha, seu filho também não. Não sei se você viu a reportagem uma vez que o cara tirou a vida do filho para atingir a mulher, né? Então, assim, é muito complexo a gente falar assim que é, ah, vou voltar pela saudade. Eu acho que é muito mais amplo do que uma simples saudade. Questão financeira, às vezes a mulher está com dificuldade de alimentação. A alimentação, teve um caso que a gente foi, eu ia lá fazer uma visita, que a mulher falou assim, eu vou voltar com ele, porque pelo menos quando ele estava em casa, eu tinha o que comer. E aí, às vezes, é frustrante, enquanto funcionária pública, a gente não ter o que oferecer para a pessoa enquanto um serviço, né? Porque você concorda, tá? Eu sou o centro, às vezes eu tenho uma cesta básica, mas eu não tenho um emprego fixo para ela, eu não tenho um carinho para dar para ela como ela precisa, porque todo mundo precisa de carinho. Todo mundo quer se sentir amado, quer se sentir valorizado. Mesmo que a gente tenha a escuta mais empática, humanizada, não vai ser aquela relação que ela tinha dentro de casa, que às vezes era ofertado o amor. E o filho vai sentir saudade. A mãe, ela volta à questão da culpa. A mãe vai se sentir culpada de ver o filho triste, de ver o filho sentindo fome. Então ela vai falar: eu não consigo emprego. As escolas aqui, não sei em outros lugares, também não é no horário que a mulher dá para trabalhar fora e a criança ficar o tempo todo na escola, porque ela sai às vezes em outro horário e a mãe tem que gastar com creche não, com babá, que é um valor absurdo. Então acho que é muito difícil a gente falar um único fator que faz com que a mulher volte para esse agressor. Mas eu acho que o menor deles é a saudade. Eu acho que é muito mais amplo. Não sei se faz sentido para você. Faz sentido. Muito bem. Então, essa é uma última pergunta que eu sempre faço para os meus entrevistados. O que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Essa também é difícil. Inclusive, o Júlio estava gravando a gente brincou sobre essa conversa, né, sobre essa pergunta. Ele falou assim: ah, amor é dor. Gente, não, amor não é dor. Amor não precisa doer pra ser verdadeiro. O amor não é novela, sabe? Que tem o Não é filme. não é filme que tem o vilão, a mocinha que estão sempre brigando no triângulo amoroso em que um fica disputando o outro. Não, o amor é calmo. Sabe aquela sensação quando a gente vai na casa da avó e come um bolo quentinho, o coração fica ai, cheio de gratidão? O amor a gente tem que se sentir grato, a gente tem que se sentir livre, a gente tem que se sentir respeitado, sabe? A gente pode ser quem a gente é sem medo. Então, pra mim, o amor é liberdade.
O amor é segurança, o amor é presença, é cuidado, é se importar com o outro. Então, assim, eu me importo tanto com o outro, mas o outro também tem que se importar comigo. Não é só se doar de um lado, né? Uma relação, ela deve ser igual. Todo mundo tem que se doar, porque você concorda comigo se a gente tiver, por exemplo, um copo de água, 2 copos de água, em que um tá muito cheio e o outro tá muito vazio, eu vou colocar o meu que tá cheio. Se eu colocar demais no outro, eu vou ficar vazio, eu vou me perder. Então, o amor é coragem. O amor, ele é um ato de liberdade, é você ser quem você é. E eu acho que é muito importante a gente não só amar o outro, mas a gente também aprender a se amar. Porque eu acho que o amor próprio ensina a gente nossos limites, ensina a gente a respeitar o próximo, a se respeitar e a entender a vida como um passo de liberdade, de escolhas e vivências que a gente pode sim deixar de lado e sempre recomeçar. Não sei, eu acho que para mim o amor é muito, assim, é uma coisa muito boa de se viver. Eu digo no meu relacionamento, eu me sinto muito segura, sabe? É uma coisa muito boa de sentir. Eu achei que eu nunca vi, na terapia a gente até falou, eu e a Karina, que é um amor que é o amor seguro, a gente fala, sabe? É o amor quentinho. E a psicóloga falou: pode chamar de relacionamento saudável, tá tudo bem. Porque a gente não é ensinado sobre relacionamento saudável, a gente é ensinado a essas questões de brigar, disputar o outro. E o amor não tem disputa, o amor ele é tranquilo, ele é bonito de se viver. Então eu quero agradecer pela entrevista a você, Alane, e foi muito bom. Muito obrigada. Sempre que Uhum, precisar, tô aqui, cara. Então, uhum. Espero que tenham gostado do programa e até até a logo. próxima, Até né? a próxima. Eu não vou estar aqui, né?